qual a opinião de vocês sobre a proposta do governo para que os dividendos sejam aí de 20% em isenção para quem recebe menos de 20k por mês? Não vi na proposta falando em isentar nas empresas, mas haveria uma espécie de bitributação. Esse assunto ele está bem discutido agora, está no Congresso, né? Então as medidas estão sendo encaminhadas o tempo inteiro. O que acontece é o seguinte: digamos que passe, né, uma tributação e o governo ofereça ali 20 mil de isenção para quem é pessoa física, né? Que é mais uma proposta que surgiu desses dias para cá. O que vai acontecer, né? Esses 20 mil, né, provavelmente eles não vão ser corrigidos aí ao longo do tempo. Então o que acontece? Daqui 20 anos, esses 20 mil vai ser 2 mil. Equivalente a 2 mil hoje, você passou 20 anos juntando para você se aposentar e você vai ser tributado lá na frente, né, com um patrimônio maior ainda do que você tem hoje. Então, qualquer tipo de tributação, ela seria menos maléfica, digamos assim, se ela fosse feita logo de uma vez, né? Então, fosse feita logo de uma vez para todo mundo, aquela coisa toda, a regra do jogo é essa e acabou, ou então não fosse feita de forma nenhuma, né, que é o melhor dos mundos, né? Acabar, não tem mais tributação em fundo imobiliário. Então, está tendo até uma proposta que está correndo aí, que é justamente sobre isso, né? Levando ao Congresso Nacional uma proposta para que não se mexa mais em tributação de fundo imobiliário, de FIP, né, dos FIAGRO, ficar tudo à parte, né? Porque isso aí incentiva realmente a indústria, é completamente verdade isso, e parar de se mexer sobre isso, né? Porque isso gera uma tensão no mercado. E a tensão no mercado é pior do que a certeza no mercado. Se você tem uma certeza no mercado, é muito melhor de você trabalhar, não, vai ter tributação, não vai ter tributação. Mas esse negócio tributa ou não tributa, tributa ou não tributa. Isso já vem há muitos anos, né? Então faz muito mal para a indústria, porque você deixa de receber um monte de tipo de investimentos, porque a pessoa não sabe o que vai acontecer. Se eu colocar o dinheiro agora e for tributado amanhã, vou perder tantos por cento. Então isso deixa aqui meio no banho-maria, né, todas as decisões que os grandes investidores vão fazer. Então, quem perde, com certeza, é a indústria. Então, tem que ter uma definição. Essa definição tem que ser logo. Eu prefiro que não tribute, com certeza. E a questão é assim, toda essa insegurança jurídica, né, ela traz volatilidade. Essa volatilidade ela tem um lado bom, que há pessoas que vão explorar essa volatilidade para fazer o lucro, para fazer os seus investimentos, mas não por outro motivo que não seja a volatilidade, quer dizer, assumir maior retorno desde que haja esse maior risco, né? Mas do ponto de vista do investidor, e aí vem a característica do investimento, né? Que a gente fala sempre aqui, de você julgar o peixe pela capacidade de nadar e não pela capacidade de voar. Quando você pega o investidor de fundo imobiliário, a característica dele é investimento com previsibilidade de retorno, com um aluguel que ele sabe que ele vai receber, porque ficou muito embutido na cabeça do investidor de fundo imobiliário que o que ele recebe são aluguéis, que é a mesma coisa dele comprar um imóvel fracionado dentro de um fundo, né? Porque isso fez sentido lá atrás. Hoje não é mais assim. Hoje você está comprando não é um imóvel, é uma estratégia de investimento no mercado imobiliário. Essa estratégia, ela depende de um fundo de investimento que tem a perspectiva de geração de um portfólio que será gerido através de um mandato. Veja que o negócio complicou, ele está diferente. Então, você não tem mais aquela característica de você receber aluguéis. E concordo 100% com o Schneider. Basta ver a tabela de isenção de imposto de renda. Se ela não é corrigida, cada ano você está pagando mais imposto de renda, porque você está espremendo aquela classe e cada vez pessoas que vão tendo reajuste salarial vão passando por entrando nas faixas de cobrança de imposto sem perceber e estão pagando mais imposto de renda. Então, ou você tributa de uma forma linear, justa e uma vez só, e não falamos mais nisso, ou você não tributa. Porque essa variação ela não é benéfica para a indústria de fundos imobiliários propriamente ditas. Então, quando a regra não é clara, o jogo não é um jogo bem jogado. Ele é um jogo que está sempre jogado com desconfiança e não faz com que aquilo se desenvolva. Então, ele fica sempre marcando passo, né? Então, é muito difícil você colocar para isso, ainda que exista um ou outro, né, membro do Congresso
que tenha experiência em fundos imobiliários, ou que seja investimentos, ou que seja basicamente um investidor, a grande massa é a massa que não entende disso, ela não entende a lógica do mercado. Então, fica aquela argumentação rasa e vazia de proposições com fundo social que terminam prejudicando a indústria como um todo, porque nada pior do que você tentar fazer uma coisa que você não conhece, né? Ah, vamos tributar isso, tá? Mas por que vai tributar? O valor em se tributar fundo imobiliário, ele é tão irrisório, que o único argumento que tem é não deixar fundos imobiliários de fora por uma questão social de que tributamos todos os investimentos. Mas se você colocar na ponta de lápis, o valor gerado em cima disso não vai fazer diferença nenhuma, né? Dentro da cadeia produtiva, ele não vai fazer diferença alguma. Então, é uma discussão que ainda é, apesar dela estar avançada, ela ainda é muito incipiente e com pessoas que, me desculpem, entendem muito pouco do que estão falando a respeito. E que o objetivo a alcançar, né, o resultado final que será alcançado, é muito menor do que o tumulto todo que estão gerando em cima das perdas, né? As perdas que vão causar essa possível tributação são muito maiores do que o efeito da tributação propriamente dita. Trocando em miúdos, é igual o Cristiano Ronaldo tirar as garrafas da Coca-Cola, de roubar 4 bilhões no valor da Coca-Cola, é muito mais significativo do que o preço da Coca-Cola que ele tirou da frente ali no momento que estava sendo filmado. Tá? Então, essa aí é a nossa opinião sobre tributação em cima de fundos imobiliários. Complementa alguma coisa aí, meu amigo China? Perfeito, eu acho que já fechamos, né? Então vamos para a próxima.